bem com vocês? Começando mais um Clube das Gu! Chegamos aos primeiros 1000 inscritos, hein, Monique? Coisa linda! Primeiros 1000 inscritos aqui do Clube das Gu. Então, se você não é inscrito ainda, pelo amor de Deus, se inscreve aqui embaixo e ativa as notificações, porque toda semana tem episódio novo. Hoje, mais do que especial, vocês já viram na thumb quem é, né? Finalista do Gauchão. Mas antes de apresentar, eu quero dizer para vocês irem lá na KTO, kto.com, te cadastra para fazer parte dele, se aventurar nesse mundo de apostas esportivas, para brincar com a gente e usar o promo code, o cupom Clube das Gu, para garantir 20% a mais do seu primeiro depósito. E também agradecer ao pessoal do Bairrista que cede todas as estruturas pra gente aqui. Monique, estamos muito chique essa semana, né? A gente tá chique demais. E assim, bastidores já foi demais, então muita ansiedade por esse bate-papo, que também a gente precisa agradecer porque nossa convidada de folga topou estar aqui com a gente. É muito parceira, né? Sem palavras, é parceira demais. E muita história, né? Mais de 20 anos aí como atleta e agora como treinadora. Patrícia Guzmão, seja bem-vinda. Essa que é tua casa. Agradeço o convite, né? É sempre bom poder falar de futebol feminino. A gente vive um momento muito legal. Acho que cada ano a gente tem ganho, né? Visibilidade em todos os lugares, e a gente fica feliz de poder estar aqui falando da modalidade e do futebol feminino do Grêmio, né? Dupla Grenal, final. Mais uma final. Agradeço o convite. Paty, é uma honra, de verdade, eu agradecer demais, não só por estar aqui na folga, mas por prestigiar a casa também do futebol feminino. Esse projeto aqui é pra ser nosso, viu? A gente já tá falando todos os episódios aqui, porque esse projeto do Clube das Gu é pra ser das gurias, é pra ser do futebol feminino, é pra valorizar essa modalidade que a gente curte tanto. Primeiro, te parabenizar, né, por mais uma final, aí, uma campanha maravilhosa do Grêmio invicta, empilhando goleadas aí, né? Qual a expectativa para mais uma final? E se daqui a pouco coloca também uma pressão, porque é mais um Grenal à vista? Bom, a gente trabalhou, né? A gente trabalha durante o ano todo para chegar nas finais das competições, né? Infelizmente no Campeonato Brasileiro a gente saiu um pouco antes, mas a gente esse ano, para quem acompanha mesmo o futebol feminino, a cada ano o Grêmio vem, né, melhorando as suas estruturas, evoluindo, né, dentro do projeto do clube, e a gente conseguiu, não passamos para a próxima fase, não conseguimos, né, chegar na semifinal, porém vencemos um adversário que investiu muito na modalidade, né, que foi o Palmeiras. Ganhamos o primeiro jogo, infelizmente perdemos, né, o segundo, mas quem vive o futebol do Rio Grande do Sul sabe o quanto é importante, né? Perdemos o Grenal no Campeonato Brasileiro e a gente espera aí que agora, né, depois de todos esses jogos no Campeonato Gaúcho, a gente chegou, né, nessas 2 semanas que antecedem esse grande jogo, e a gente vai fazer de tudo para este ano sair com esse título. E além da final definida, né, tivemos ontem também o Corinthians como campeão da Libertadores Feminina. Foi surpresa, Paty? Olha, para quem acompanha toda a estrutura e tudo aquilo que o Corinthians faz para o futebol feminino, eu acho que hoje ele é o clube a ser batido, né? Por mais que no adversário ele tem algumas meninas, né, com qualidade, que a gente até acompanha porque como a gente precisa montar uma equipe para o próximo ano, né, a Libertadores é uma competição que a gente visualiza muito, né, os jogos para ir atrás de atletas. Mas o Corinthians, como eu vinha falando para vocês aqui nos bastidores, é uma equipe que se preparou, não foi agora, né, já tem uma estrutura já. Eu fui atleta do Corinthians e quando eu tive a oportunidade de estar lá, já tinha uma estrutura top. Imagina, né, em 2013, 12 foi quando eu estive lá. Então, olha quanto tempo já se passou e se manteve cada vez, né, melhorou. Então, acredito que as atletas que hoje, né, o Corinthians conta, tem muito entrosamento daquele grupo, e eu acho que é difícil uma equipe, né, conseguir fazer um investimento para, assim, de um ano para o outro conseguir bater essa equipe, né? Eu fico
A gente acompanha muito, né, principalmente os jogos do Campeonato Paulista, né, Libertadores, essas competições todas. E eu sempre falo ali que esse ano até no Campeonato Brasileiro eu falei que as equipes a serem batidas, que eu achava que estavam um passinho à frente das outras, era Palmeiras e Corinthians. Né, a Palmeiras, depois que perdeu as duas jogadoras ali, deu uma deslizada e até finalizou o ano, né, com um pouco de turbulência devido a tudo que aconteceu. Conseguiu ganhar o título paulista ali, mas o Corinthians sempre se mantém, né? O ano passado tropeçou na Libertadores, mas esse ano seria difícil elas não trazer esse título. Quando é que a gente vai ver um Grêmio na Libertadores, Paty? Olha, a gente busca todos os anos, né, montar uma equipe para chegar às finais do Campeonato Brasileiro, para conseguir vaga de Libertadores, para ser campeã, né, para ganhar título gaúcho. Mas, infelizmente, a gente está um pouquinho, né, atrás dessas equipes paulistas que já têm projetos há muito tempo, né, muito apoiado pelas prefeituras, né, da cidade de São Paulo. E eu acho que a gente está evoluiu bastante, né, a dupla Grenal aqui está incomodando, né, já começou a incomodar cada vez mais, então a gente precisa continuar nessa evolução. E eu tenho certeza que no futuro próximo, Inter, Grêmio, vão estar ali em finais, né, de campeonatos brasileiros. Mas é muito recente, né? O futebol aqui retornou em 2017. Então, muito cedo, né? É claro que para o torcedor ele quer, né? Quer os títulos, cobra muito isso, porque quer os investimentos. Mas a gente sabe que a gente já cresceu bastante. Foram 3, 4 anos aí que... né, nos colocaram já nesse patamar. Então, manter as estruturas, trabalhar cada vez mais, né, procurar ter competições, participar de competições, né. A gente cobra muito a CBF para que façam outras competições, né, tem só o Campeonato Brasileiro e os estaduais aqui para nós, infelizmente, ainda não tem a estrutura. Pois é, a gente até estava comentando nos bastidores, né, que é muita diferença o Campeonato Gaúcho para um Campeonato Paulista, por exemplo, né, o Campeonato Paulista é muito disputado, é muito ferrenha a disputa lá. Aqui tem a dupla Grenal, né? Disparidade, a dupla Grenal é muito mais forte, assim, e só vão se enfrentar na final do campeonato ali. Então, é realmente difícil também essa questão de preparação do ano inteiro, né? Como eu falei, falta calendário, né? O que o Inter e Grêmio investem num ano todo, para o número de jogos que a gente joga, é muito, se tu for ver, né? Então, a gente precisa de competições, a gente precisa de um campeonato brasileiro mais longo, que é o que os clubes têm cobrado a CBF, né? Porque a gente vê aí um campeonato mais curto, mas devido a todo o calendário de seleções que tem, né, de competições internacionais que a seleção também precisa estar participando, a pandemia, né, que atrapalhou um pouco toda essa evolução, mas a gente vê também a importância de uma competição. Eles, para o ano de 2022, vai ter a Supercopa do Brasil, né, mas pelo que eu vi, são 10 dias, 12 dias de competição, né, então... Já é um passo, mas nós, treinadores, dirigentes, né, todas as reuniões que a gente participa com a CBF, a gente sempre procura colocar isso em pauta, né, que os clubes precisam de mais jogos, que o Campeonato Brasileiro precisa ser turno, retorno, pontos corridos, né, uma competição mais longa, até porque a maioria dos clubes, né, tirando ali São Paulo, tem campeonatos estaduais mais frágeis, né? Então, a gente tem buscado a cada ano melhorar isso também. Eu tenho certeza que o caminho que o futebol feminino tomou, assim, dificilmente a gente vai conseguir, né, não continuar com essa evolução. E a gente fica muito feliz de poder participar e de poder estar contribuindo também. Maravilha. Só deixa eu dar Acho que eu tô falando demais, né? Tá perfeito. A gente fica aqui pensando em tanta coisa para perguntar, né? Eu só quero dar mais uma pinceladinha em relação ao título do Corinthians, porque ontem eu vi várias postagens da Carlinha, que era a preparadora física do Grêmio, feliz da vida lá no Corinthians, um título importantíssimo na vida dela, e trabalhou com a gente aqui, né? Com certeza, é uma grande profissional, trabalhou 2 anos aqui no Grêmio, teve essa oportunidade de estar vivenciando tudo isso e a gente fica muito feliz por ela, né? Torce muito aí por todos os profissionais que já passaram. Eu acredito que a rivalidade ela entra dentro de campo, né? Mas ali as pessoas com quem tu trabalhou, a gente sempre vai ter um carinho especial e a gente torce muito. Muitas vezes a gente não fala isso todos os dias, né? Mas quando a gente tem a oportunidade de lembrar, com certeza, né? Eu tenho um carinho enorme por todos os atletas a qual eu trabalhei, né? E os profissionais também. Boa.
Complementando sobre os atletas que passam do Inter, também a Jennifer e a Kemily, que aqui também tá goleira titular lá, e a Jennifer também, quando não é titular, mas entra, marca gol, sempre se destaca assim. E é isso, a gente, mesmo que as atletas saiam, a gente segue com a torcida, porque a comunidade do futebol feminino ela é encantadora por conta disso, porque é uma luta conjunta para que todos se deem bem, se fortaleçam. E aí, quando se fala em Corinthians, as pessoas corriqueiramente nos perguntam, mas por que o Corinthians é tão forte assim? Aí a Paty já disse aqui, é o tempo, é a história que tem e são os investimentos. Não tem milagre, é um processo. Então, o Corinthians está há muito tempo investindo, já mantém essa equipe há muito tempo, as atletas, a base da equipe já é entrosada. E aqui na dupla, né, a gente teve algumas oscilações. Então, agora, depois de 2017, é que ficou mais regular esse processo. E aí a gente fica aqui torcendo, cobrando, fazendo a nossa parte e também conhecendo mais, porque tem muitas pessoas que às vezes só acham que tem coisas boas lá no centro do país, quando aqui está sendo feito um trabalho com muita qualidade. E a Paty hoje está aqui para contar justamente mais dos bastidores e especialmente do trabalho que está sendo feito lá no Grêmio. Mas a gente quer saber também como tudo começou, né? A tua história no futebol. A gente sabe que vem de berço, que 24 horas envolvida com o futebol, mas aí conta para nós como tudo começou. Bom, como tudo começou, eu tenho uma família que é apaixonada por futebol, né? A minha mãe trabalhou no Esporte Clube Novo Hamburgo, meu pai foi dirigente, meu irmão atleta, né? Desde as categorias de base, depois se tornou profissional, hoje ele é treinador também de futebol. Então, desde pequenininha, eu vivia em estádio, eu vivia no campo, né? Até eu brincava, jogava bola com os jogadores. Meu irmão era jogador, ele ficava meio brabo comigo, né? Me corria, mas os amigos deles, os jogadores, adoravam, né? Uma menina fazendo embaixadinha, uma menina, olha como ela joga. Mas eu nunca havia pensado que né, algum dia eu viveria do futebol, né? Eu sempre gostei muito, joguei com meu irmão, com meus primos, né? Na casa da minha avó, a gente sempre se reunia no final de semana e jogava bola, brincava com as minhas primas também, me dividia, né? Porque eles queriam que eu jogasse bola e as minhas primas queriam que eu brincasse de boneca, de casinha. Então eu conseguia me dividir, às vezes dava até umas disputas por mim, assim. E aí eu jogava handball no colégio, né? Não tinha futebol feminino, a gente não conseguia. O que a gente fazia era no aquecimento do handball, tinha duas que gostavam muito de futebol, eu e essa minha amiga, e a gente conseguia que os aquecimentos fossem um joguinho, né? Mas a maioria das meninas não conseguia jogar tão bem, né? Mas a gente brincava, a gente se divertia. E aí começou a ter alguns campeonatos, né, do colégio, que nós montávamos o time, né, fazia uma seleçãozinha, ele pegava quem gostava um pouquinho mais, já colocava as meninas para jogar. E aí em 2007, a gente teve a oportunidade de sair de Novo Hamburgo, eu e minha amiga, o pai dela nos levou, né, até Porto Alegre pra gente jogar... pra gente fazer um teste, né? Até porque a gente sabia que aqui em Porto Alegre era o único lugar que tinha escolinhas específicas para meninas, né? Lá a gente só jogava com os meninos, né? Nas praças, no meio da rua. E aí, em 97, não em 2000, em 97 a gente foi, né? Até eu falo aqui que eu bati primeiro lá no Olímpico, me lembro muito bem, cheguei lá, o pai dela perdeu um dia de serviço para nos levar, e a minha mãe e meu pai nem sonhavam, né? Porque eu vivia aquele dia a dia ali com eles, tudo, mas eu nem tinha comentado que eu ia sair para fazer um teste numa escolinha para ver se eu passava e para jogar futebol. Mas era com essa pressão mesmo, tipo, era um teste já para daqui a pouco resolver se ia ficar. Era uma escolinha de futebol, mas a gente precisava, como a gente não tinha muitas condições de pagar, então a gente teria que ser muito boa para ir lá e de repente conseguir, né? Já que a gente ia ter todos os gastos, né? Com o deslocamento, que a gente morava em Novo Hamburgo, então teria que ser 2 ônibus, né? E aí a gente foi, e infelizmente lá no Olímpico a gente não conseguiu, né, ser recebida, porque aquele dia não era o dia que a gente, né... era da nossa idade. E aí eu fui lá no Parque Gigante, o pai dela falou, quem sabe a gente vai lá no Parque Gigante, nas escolas da Duda.
vamos para não perder a viagem, né? E chegamos lá, a Duda já se encantou, já botou a gente na primeira aula, no final de semana já tinha torneio, já jogamos torneio, depois ela montou uma equipe sub-17 que ia disputar o campeonato no Rio de Janeiro, campeonato brasileiro, e dali foi assim, ó, um turbilhão, tipo, que tu não tinha com quem jogar. E do nada, em 2, 3, 4 meses, tu já estava jogando no Campeonato Brasileiro no Rio de Janeiro. Viajando, né, pra jogar. Viajando de avião, sabe? Então foi tudo muito rápido. Mas graças a Deus, assim, foi muito feliz. Foram 16 anos como atleta, né? Passei por vários lugares, conheci muita gente, fiz muita amizade, né? Tive a oportunidade de sair para fora do país também. Saber como era o futebol, né, em outro lugar, já que aqui a gente vivia tanta dificuldade. E eu falo para vocês, assim, quem vive futebol feminino, quem tá no meio, é porque realmente ama o que faz. Exatamente. Né? Porque a gente não faz pelo dinheiro, né? Quem acompanha o nosso dia a dia ali sabe, né, a dificuldade que até clubes grandes como o Inter, Grêmio tem, a gente tem dificuldades ainda. Eu até estava falando com o pessoal do Flamengo, lá da comissão técnica, o treinador, eu falei, a gente também já teve muita dificuldade, mesmo vestindo a camisa de um time, né, da Série A do Campeonato Brasileiro Masculino. Então, continua na luta, né, não desiste. Tu estar à frente né, dessas meninas aí é muito legal e eu acredito que a cada ano, se vocês permanecerem, vocês vão ganhar cada vez mais apoio, principalmente da Federação Gaúcha, né? Que o futebol está crescendo tanto que daqui a pouco a Federação Gaúcha vai destinar um valor também para os clubes do interior, para que a gente consiga, né, esse equilíbrio, né, que não fique tão disparelho. E aí segui, né, na minha carreira ganhei vários títulos, tenho vários títulos gaúcho. Tive oportunidade de passar em grandes clubes, fui campeã de tudo praticamente, numa cidade pequena do interior de São Paulo, Botucatu, mas que era uma referência no futebol feminino. Por isso que eu falei, lá em São Paulo, as prefeituras compraram muitos projetos de futebol feminino, porque lá em São Paulo tem uma competição, não sei se ainda existe, né, agora, mas são os jogos abertos e os jogos regionais. Então, aqueles jogos para as prefeituras é tudo, e eles incentivam muito. Então, o futebol feminino era uma maneira que eles tinham de... Né? E todas as cidades tinham grandes equipes. E ali começou o processo todo, acho que, do futebol feminino do Paulista. Que legal. E aí passei por várias equipes, mas chega uma hora que, né, já tinha, né, a minha faculdade concluída de educação física, já tinha feito o curso de treinadores profissionais aqui do Rio Grande do Sul, mas nunca pensava, sempre queria aprimorar a minha parte, né, tática dentro de campo, até porque a gente não tinha toda a estrutura que a gente tem hoje, né, com grandes treinadores, com tudo aquilo, vídeo, todas as análises que tem hoje. Então, né, é uma coisa que eu não tive a oportunidade de ter esse auxílio, né, de uma comissão técnica que, de repente, no Corinthians a gente teve um pouco mais de estrutura. Sim. Mas nas outras equipes não, era mais o nosso dia a dia ali, fazia coletivo praticamente toda semana, todo dia, né, e ali tu pegava o entrosamento e tu ia para os jogos. Era isso. Hoje em dia a gente vê como mudou e como a gente tem a oportunidade de trabalhar com uma estrutura muito melhor, né? E hoje as atletas, elas têm a oportunidade de receber muito mais auxílio para poder entrar em campo e desempenhar, né? É claro que a cobrança é maior, a parte física está cada vez, né, sendo mais exigida, mas tudo aquilo que a gente consegue levar para elas hoje, eu acho que faz total diferença, assim, sabe? Uma coisa que eu não tive muito. E aí chega uma hora que a gente tem que, né, encerrar. Eu tive 2 cirurgias no meu joelho, teve um momento que eu cheguei, não consigo mais. Em alto nível, não tem mais como eu continuar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para o Rio Grande do Sul e aqui a gente, né, vou tentar ajudar de alguma maneira. Foi quando eu voltei. Aí, em 2014, a gente fez um projeto, né, com uma equipe de Cachoeirinha, assim, de brincadeira. Vamos juntar as gurias que não jogam mais, vamos disputar o Campeonato Gaúcho. Fomos campeões, né? Fui 3 vezes seguida, aí depois a Duda me convidou para trabalhar no Canoas, porque não tinha Inter ainda também, o Inter não queria investir, o Grêmio não queria investir. E aí a gente fazia, né, tinha competição apoiada pela Associação Gaúcha de Futebol, não era nem pela federação. E aí em 2017 a gente teve a oportunidade, né, eu fui convidada pela Associação Gaúcha de Futebol para fazer uma seleção gaúcha, né, e que a gente disputaria o Campeonato Brasileiro, né. Em parceria com o Grêmio, né? Na verdade, não tinha uma parceria ainda. Ia ser a Associação Gaúcha de Futebol, né? A gente ia jogar como se fosse uma seleção gaúcha. Só que para jogar o Campeonato Brasileiro, tu precisa estar afiliado em algum clube. Sim.
E aí, como a gente ia fazer? Naquele momento, eu me lembro que o Grêmio estava melhor colocado no Campeonato Brasileiro Masculino do que o Inter. E foi por isso que a parceria foi feita, né? Como as equipes era Inter e Grêmio na Série A, os dois poderiam participar com uma equipe feminina. Como eles não queriam, né? Então, surgiu a possibilidade de fazer a Associação Gaúcha, e aí a Associação Gaúcha vai com todo o projeto, né? O clube não ia ter nenhum gasto. E aí o Grêmio aceitou, né? Por estar melhor colocado, ele aceitou. Acredito que se ele não aceitasse, de repente a associação iria no Inter, né? Mas ele abriu as portas, apoiou o projeto. E aí foi onde tudo começou. Eu fico feliz, a gente não foi bem, é claro, porque a gente, né, acabou ficando nos 4 que caíram. Uhum. Mas foi ali que a gente conseguiu resgatar o futebol feminino aqui do Rio Grande do Sul. Porque o Grêmio no Campeonato Brasileiro começou a despertar interesse do co-irmão, né? Então, aí já conseguiram abrir o futebol feminino no Inter. E aquilo ali, para mim, foi muito legal, sabe? Por mais que o resultado... Né? Foi a gente conseguir resgatar o futebol e estar nesse momento hoje é gratificante, porque a gente veio do nada, né? A gente tinha... fazia as competições ali com muita dificuldade, os clubes com muita dificuldade, ninguém ganhava nada para treinar, nem para jogar, né? Era tudo... As gurias trabalhavam. Isso antes de 2017. Quando teve o projeto com a associação, as meninas ganhavam as passagens, né? E a gente conseguia... 2017, a gente tá falando de 2017, gente. As meninas trabalhavam durante o dia, a gente se encontrava à noite e nos finais de semana. A gente treinava 3 vezes na semana para disputar o Campeonato Brasileiro. Nossa! Deus do Jogava céu. contra Corinthians, contra esses clubes todos de São Paulo. Então, sabe? Então foi uma coisa assim que hoje eu fico orgulhosa, porque é pouco tempo se a gente olhar para trás. Muito pouco tempo, gente. Né? E hoje o Inter já tá aí, o Grêmio tá aí com toda a estrutura. Estão fazendo, né? Estão tendo grandes resultados. É claro que a gente quer ser campeão. A gente quer ser campeão de tudo. E, infelizmente, a gente está num processo de evolução e vem evoluindo muito bem. E aí a gente, né, retorna ali em 2017, no final do ano aí tem o Grenal, né, com já toda aquela mobilização de Grenal de novo, sendo que, né, os últimos Grenais foram na década de 90 e poucos ali, né, que foi quando acabou ali os 2 clubes. E rever tudo aquilo ali, sabe? Vivenciar tudo aquilo de novo. E aí transmissão em TV aberta, torcida no estádio. É muito legal, sabe? Saber que tu participou, né, desse resgate. Claro, com a ajuda de muitas pessoas que acreditaram também, né? O Iura no Grêmio, que abriu as portas e incentivou. A própria Duda, sim, né? Que é uma batalhadora que está lá na CBF hoje, né? Conseguiu... elevar ainda mais o nosso nome aqui no Rio Grande do Sul. E os olhos ficam voltados para cá também, com né? certeza. Eu acho que para o Brasil, quanto mais clubes tiverem com qualidade para poder dar esse respaldo para a seleção brasileira, é melhor para todo mundo. E a importância de ser 2 atletas, né? Que aí, citando a Duda, também a Aline Pellegrini, que é quem conhece. É a mesma forma que hoje a gente sabe que tendo a Paty à frente do Grêmio, que conhece todas as mazelas, que viveu tudo, é diferente para ter a sensibilidade também, porque a gente não tá falando de futebol masculino, assim, que a gente preza pela igualdade, mas a gente precisa falar das características peculiares que fazem toda a diferença para a modalidade. Então, quem viveu o futebol feminino e hoje está lá como direção, com certeza luta de uma forma diferente, né? Com certeza. É lugar de fala. Lugar de fala. É totalmente lugar de fala. E o futebol feminino, cara, a gente fala aqui direto que é o esporte que mais cresce. Ontem a gente teve aí uma final de Libertadores feminina, no qual a Fox Sports era a maior audiência de canal esportivo fechado, numa final de Libertadores feminina, sabe? Isso é incrível. E a gente falava que caminhava passos de formiguinha, mas acho que caminha como a gente gostaria que caminhasse, né? Tu teve aí 16 anos como atleta, como jogadora, e aí eu quero te perguntar, hoje tu vive o vestiário de uma maneira diferente, hoje tu é a professora, né? Qual é a diferença para ti que viveu, né? Vou dizer assim, comeu o pão que o diabo amassou no futebol feminino durante muito tempo? Qual é a diferença de hoje, assim, tu olhar essas meninas que hoje têm uma oportunidade um pouquinho melhor, já tem uma condição um pouquinho melhor
no futebol feminino. Como é que é pra ti, assim? O que evoluiu? E se daqui a pouco existe até uma cobrança, assim, do tipo, olha só, isso que tu tá vivendo agora é um momento que nunca existiu na tua vida. Vamos aproveitar e tentar fazer cada vez melhor para que a comunidade cresça. Como é que é isso para ti, Paty? O que eu vejo, que nem eu comentei com vocês agora há pouco, né? Toda essa estrutura que está né, que tá sendo disponibilizada para as atletas hoje, que eu não tive a oportunidade de vivenciar, eu acho que isso é o ponto principal, né? E a gente vê que hoje, eu acho que a principal diferença, assim, é que as atletas, elas estão tendo tudo, sabe? E elas conseguirem lidar com isso, eu acho que é o complicado, porque aí às vezes tu não tem muita dificuldade, tu não valoriza tanto, né? Para quem vivenciou uma época diferente do futebol feminino, sabe que cada conquista vale muito. Exato. Entendeu? Eu acho que isso é a principal coisa. A gente precisa mobilizar essas jogadoras e falar, resgatar, desde muito para elas saberem que muita gente já lutou para elas chegarem nesse momento e tá usufruindo. E o futebol feminino tem evoluído tanto que essas meninas, elas vão ganhar muito dinheiro com o futebol feminino. Elas vão mudar a vida das famílias delas, se elas quiserem. Tá na mão delas, né? Só que aí a gente precisa de atletas mais comprometidas, mais profissionais, né? Que se comprometam realmente em serem atletas. Aquela parte que não visualiza muito isso vai ficar para trás. Entre aspas, a parte chata, né? Do treinamento, da alimentação correta, do descanso que é necessário, da dedicação dos treinos de manhã à noite, das viagens, né? Com certeza, e tu tem que abrir mão de muitas coisas, assim como nós lá no início a gente abriu mão, a gente pegava ônibus, hoje as gurias nem sabem o que é andar num ônibus, tudo tem Uber, tem carro, é uma facilidade muito grande nessa geração da internet aí, elas têm muito fácil, tu digita no Google, tá ali a resposta, então tu não tem, e tu conseguir mobilizar elas para elas realmente lutarem mais pelaquilo que elas vão conseguir, né, mudar a vida das famílias delas. Então, é uma coisa que está ficando muito grande. Só que a gente precisa acompanhar esse processo todo. Não adianta a gente colocar jogos em grandes estádios, o torcedor lotar os estádios. Nós, comissões, atletas, a gente precisa estar preparado para tudo isso que está acontecendo. E tem acontecido muito rápido. E a gente procura estar sempre falando sobre isso, né? A gente cobra muito elas. E a gente procura estar sempre passando esse lado também, para elas darem valor, né, para tudo isso que está acontecendo e cada vez mais focarem no trabalho, né, centralizarem mais e verem o que realmente elas querem, né, se é seguir nessa carreira, que eu acho que quem está iniciando agora, quem chegou, né, quem já vive esse momento, o futebol feminino está indo para um patamar assim que num futuro muito próximo, não digo que vai ser igual ao masculino, porque o que os caras ganham é de outro mundo. Mas assim, já tem meninas ganhando muito dinheiro, sabe? E dinheiro que muda a vida. E se tu não estiver preparado para essa mudança, né, a gente sabe que às vezes as pessoas ficam um pouco, né, sem saber como lidar com tudo isso. Para os jogadores já é difícil, Sim. né? A gente precisa estar sempre conscientizando elas, né? Tá passando, conversando, falando para não se deslumbrar, né? Então isso aí eu acho que é muito importante. Ser jogadora de futebol feminino já foi uma quebra de paradigmas por muito tempo, né? Agora, tu ainda, além de ter sido atleta, tu passa a ser treinadora, que é uma outra quebra ainda de paradigmas. Como é que surgiu isso na tua cabeça? Por que ser treinadora? Em campo tu já tinha uma mentalidade? Como é que surgiu isso na tua vida? Bom, nunca pensei, né, que eu fosse ser uma treinadora. Eu sempre quis ajudar muito o futebol feminino. Vou acabar, não estou jogando mais, mas vou fazer alguma coisa. Tinha as escolinhas, né, vou ajudar da maneira que eu conseguir. E aí foi muito sem querer, como eu falei, a gente fez uma equipe com as meninas que estavam aí, né, no futebol do Rio Grande do Sul, sem jogar, sem fazer nada. A gente reuniu um time, fomos campeã gaúcho, no outro ano seguiu, né, tivemos o convite de uma prefeitura, que foi a Prefeitura de Canoas, que abriu as portas também, montamos uma estrutura um pouco melhor, né, e conseguimos aí tá dando um passinho de cada vez para a gente chegar nesse momento que a gente vive hoje, mas foi tudo com muita dificuldade. Eu
esse processo de ser treinadora não estava assim, não tinha escrito, mas como eu falei para você, já tinha o curso de dos treinadores profissionais que eu fiz quando eu jogava, porque eu achei que aquilo ali poderia me ajudar, né, em muitas coisas, como me ajudou. E a faculdade também, né? E isso, já tinha finalizado a faculdade, e os treinadores ao qual eu trabalhei, eles sempre me falavam, né, que eu entendia muito da parte tática, né? E sempre tem jogadores que se destacam um pouco mais, que pensam mais o jogo, né? Sempre procurei ser referência nas equipes que eu joguei, muitas vezes fui capitã das equipes a qual, né? Então, e alguns deles me falaram, quando tu parar de jogar, tu pode ser treinadora, quando, né? Mas nunca foi pensando que, vou acabar minha carreira, vou seguir treinadora. Hoje eu tenho, né, fiz a licença da CBF também. A gente procura estar sempre, né, junto com a evolução, o crescimento, a gente procura estar evoluindo também e buscando esses recursos, né? A CBF tem feito alguns cursos aí que ajudam muito, até, nem digo tanto pelos cursos em si, mas pelo contato que tu tem com os profissionais, né, que já vivenciaram muita coisa. Esses bastidores é muito legal, né? Além do curso que te proporciona muitas coisas, os bastidores tu aprende muito, convive com muita gente, né, importante, legal. Às vezes tu tá sentado ali do lado de um Michael da vida, de um Yarley, né, de um grande treinador. Então, isso tudo também é muito legal. E o que eu vejo, assim, que é o fundamental para a nossa evolução, tanto no futebol feminino quanto no masculino, em outros países a gente vê que todo mundo abre muito, né, para todo mundo crescer junto. E o Brasil era um povo que todo mundo, os treinadores escondiam as coisas, ninguém podia... E eu vejo que essa mentalidade está mudando, os cursos da CBF estão proporcionando isso. Caramba! Né? Então, eles estão abrindo o que o pessoal do Grêmio está fazendo no profissional masculino, né? Estão abrindo o que o Atlético Mineiro faz, o que o Cruzeiro está fazendo lá, e tu consegue, né? Eleva o nível de tudo, né? Com certeza, eu acho que isso é um passo fundamental que a gente já está fazendo aqui no Brasil, né? Porque até o futebol masculino deu uma estagnada, né? As últimas Copas do Mundo ali, a gente não teve os resultados que a gente... Né? Então, chega uma hora que tu tem que... Só a qualidade técnica do jogador em si não vai. Já resolver teus problemas, né? Até porque a gente nem tem mais tanto jogador que joga na rua, né? Que tem aquela... Muitos jogadores agora estão nas escolinhas, né? Não tem mais aquele diferencial que tu aprende na rua, aquela malandragem, aquela, né? Tu vê, tu pincela aí um ou outro que tu vê que se destacou, que conseguiu chegar em alto nível. E foi isso, assim, sabe? A gente tá na luta sempre, tá procurando sempre passar o melhor ali para os jogadores. É um cargo de muita responsabilidade, porque tu lida, né? Tu comanda toda uma comissão técnica, tu tem que estar absorvendo as coisas, né, da diretoria, torcedor, tudo aquilo. As próprias atletas. As atletas, tu imagina tu lidar com 30 e poucas atletas, mulheres, né? Cada uma com a sua TPM, com o seu dia lá, que não é... Mas a gente está ali no dia a dia para resolver esses problemas todos e tentar entrar em campo diariamente, entregar o nosso melhor para quando chegar nos finais de semana, né, que tem os jogos, a gente conseguir aí dar os resultados que o torcedor espera, que a diretoria espera e que a gente, né, nós como profissionais ali e as próprias atletas, né, a gente trabalha diariamente para conseguir os resultados positivos. E a interlocução, assim, entre atleta e comissão, entre tu como treinadora e direção, assim, isso tá tranquilo, tá sendo fácil? Aí já estão de olho agora nos reforços, já estão negociando, como é que fica, tudo, assim, né, Participa de tudo, Até pouco tempo atrás eu fazia tudo, até o contrato das gurias eu ajudava ali, sabe? Então, agora de 2020 para 2021 que eu consegui, assim, a gente, né, aliviar um pouco e focar mais na parte de dentro de campo. Mas o treinador não tem como não se envolver em tudo, porque, querendo ou não, tudo vai respaldar no trabalho dentro de campo. Então, tu tem que saber se ela está se alimentando bem, se ela está dormindo bem, se ela está com algum problema, se ela tem alguma dificuldade, né? Se a diretoria está passando por algum perrengue ou tem alguma coisa para resolver. Tudo tu tem que saber para poder, né, absorver tudo, não transparecer muitas coisas, não levar, né, para dentro de campo. E isso é complicado, não é fácil ser treinador, né? Não é... Às vezes as pessoas, é só escalar lá. Mas tem que pensar, a cabeça e aguentar as pressões da torcida, né? A cabeça fica 24 horas, tu vive aquilo. Tu tem o teu período que tu fica no clube, mas tu sai dali, tu não consegue fazer outras coisas. Porque a cabeça fica 24 horas, tu tá deitada lá, tu tá pensando, mas será que eu vou botar aquela? Será que eu vou... E aquela outra que tá vindo bem, e aquele, né? E aquele negócio que aconteceu lá, e o campo que tu não tá conseguindo...
não, é uma loucura. E adianta o torcedor pedir, escala tal jogadora? Porque a torcida do Grêmio tá adianta nessas essa já, viu? pressão? Eu costumo falar assim, ó, às vezes as pessoas perguntam pra mim, mas o que tu acha lá da pitaco em outros treinadores, o que vem acontecendo no masculino? Eu falei assim, ó, só dá pra falar se tu vive aquilo ali 24 horas, né? Se tu não vive aquilo ali, não adianta tu querer ir pra frente do microfone e falar alguma coisa, ou ser torcedor e falar, não, mas fez errado aqui, porque é muito fácil, né? Tu... Sentadinho no sofá, querer opinar. Com certeza. E muitas vezes só opina quando acabou o jogo, né? Ninguém prevê as coisas e fala antes. Dificilmente isso acontece, né? Agora, quando acaba o jogo e o resultado não veio, aí vem... Todo mundo é treinador, todo mundo... mas por que tu não fez aquilo? Por que tu não fez aquele outro? Então, te afeta isso ou tu consegue blindar bem? Não, eu consigo blindar. Eu sou uma pessoa muito tranquila, sabe? Assim, por dentro eu tô explodindo, mas Qual é o teu signo? Sou Sagitário. Tá bem tranquilona. Eu tô curiosa pra saber da tua posição quando jogava assim, como tu gosta de jogar, as tuas características de jogo, que a gente adora perguntar isso, né? Eu era meio campista. Eu joguei de volante, joguei de meia, né? Então fazia aquela função ali. Muitas vezes fazia o trabalhinho meio sujo, assim, sabe? Entregava a bola para o atacante e só empurrar para dentro. Mas eu me sentia muito bem, assim, sabe? Em fazendo essa parte, porque tem gente que vai ter que defender, tem gente que vai ter que fazer o trabalho do lateral, que é ir até a linha de fundo, voltar para fazer a marcação. Tem gente que vai ter que, né, ficar no meio campo, que também faz esse processo, né? Então... Todas as funções acabam sendo importantes, né? Que às vezes acontece de ser escalado numa posição que, entre aspas, não gosta muito. Claro que a gente joga onde o professor pedir, né? Mas acontece às vezes de Mas ter a que gente jogar. procura estar sempre perguntando antes, né? Tem muito... E no futebol feminino acontece muito isso, sabe? Às vezes a atleta, na cabeça dela, tem o pensamento, eu sou atacante. Todas as atletas do futebol feminino querem ser atacante. Fazer gol. Né? Então, todo mundo quer ser atacante, todo mundo quer ser a referência, todo mundo, né, quer aquele momento, assim, de fazer o gol e ter todo aquele glamour. Mas, muitas vezes elas não percebem que elas têm outras qualidades, e qualidades que, de repente, vão favorecer ela numa outra função. E aí a gente chama para conversar, a gente procura estar perguntando, né, tu faz essa função, tu me ajuda aqui, tu me ajuda ali. E tem atletas que são muito acessíveis, né? Que sempre se colocam muito à disposição. E tem outras que já falam, não, eu prefiro fazer só aqui quando tu me der uma oportunidade, eu vou procurar, né? Ganhar vaga ou, né, ser titular ou daqui a pouco... E é assim que funciona, mas sempre a gente procura estar conversando, assim, com as jogadoras, né? Não dá pra botar uma jogadora fazer uma coisa que ela não vai fazer bem feita porque ela não quer. Então, acho que é a principal. Mas aí... Não perde ponto com a professora quando tu diz assim, quem sabe tu faz essa função aqui? Não, eu não... Eu acho que essa aí eu prefiro uma oportunidade aí quando tiver na minha posição. É que eu acho assim, eu acho que essa parte, se tu tá oferecendo uma outra função para ela, é porque tu já sabe que ela, na função dela, ela tá atrás de algumas outras. Sim. Né? Então tu já tá falando, tuas características servem mais para essa função. E se tu quiser ficar na tua função habitual e brigar pela posição, né? Cada jogador tem né? Daqui a pouco vai ver onde está errando mais, vai ouvir feedback, vai tentar evoluir, daqui a pouco vai ser a jogadora principal naquela função. E tem jogadoras que preferem, não, eu confio que eu vou trabalhar aqui e vou conseguir fazer a minha. E tem jogadoras que são, né, mais acessíveis, que não, eu tô pela equipe, de estar precisando, vamos lá, vou comprar junto. Pode ser que eu não me saia tão bem, mas, né, porque não adianta também tu querer fazer uma mudança tão rápida, assim, tão brusca, que às vezes a pessoa não vai conseguir se adaptar. Mas a ideia é sempre estar passando para o atleta dá o feedback positivo ou não, senão nada muda. Né? Só que às vezes tu procura orientar para ver, vamos ver nessa outra função, porque na tua função de origem tu não tá tendo tanta oportunidade. Quem sabe tu ganha uma oportunidade fazendo uma outra coisa, e às vezes dá muito certo. É tudo jeito de falar também, né? Que jogadora tu seria, Monique? A que aceita tranquilamente a posição? Nossa, eu aceito tranquilamente. Eu dou a vida, dou o sangue. Sério, eu sou muito obediente taticamente. Assim, eu tenho até uma obsessão por isso. Tem que ver a Monique jogando, Paty. Ainda não viu. Vamos marcar um joga jogo. muito, joga muito. Depois que acabar ali, né, a final do Campeonato Gaúcho,
Vamos Não, marcar um jogo. Boa, boa, adoramos. Vamos juntar todo esse pessoal que vai estar aqui no Rio Grande do Sul. Já tá aceito, Por já tá favor, a gente aceito. já tá querendo armar esse jogo aí, porque a gente quer fazer os amigos da Keck contra os amigos da Munique. Ó, legal. Aí já vamos fazendo os contratos verbais, assim, pra já ir acertando. Mas voltando, assim, porque sempre fui CDF, assim, de gostar de estudar, e aí no campo é a mesma coisa. E outra mentalidade de atleta, assim, quando tem jogo, eu fico vendo as gurias que estão bebendo na noite anterior, assim, porque a gente joga na vaia, eu sou a chatinha, assim, né? Fico falando, vamos, durmam cedo, não bebam. Eu fico assim, né? Se alimentem bem. Porque faz toda a diferença, né? Com certeza, tu ter um jogo no dia seguinte, que hoje em dia cada vez mais tu tá precisando do teu corpo, né, Parte dele física. bem, faz toda a diferença. Ô, Paty, hoje em dia a gente tem aí quase que 100% dos jogos televisionados, né? Numa grande competição como é o brasileiro, por exemplo, tu consegue muito bem saber como os teus adversários jogam, né? Isso facilitou a tua vida. Como é que tu faz esse estudo pré-jogo do adversário? A gente procura estar sempre analisando todos os jogos, né? Até por isso que a gente conta com o nosso analista de desempenho. Ele faz, né? Ele faz todos os recortes, monta um vídeo ali com as principais características dos adversários. Assim como ele também, né, faz os nossos jogos também, vê aonde a gente precisa melhorar, aquilo que já tá bom, a gente procura estar sempre passando também para dizer, ó, isso aqui tá bom, então agora vamos focar mais naquilo ali. E eu acho que ajuda bastante, né? Mas assim como te traz muitas armas, dá armas pro teu adversário. E aí vai, né, de quem consegue aproveitar mais, porque jogo é diferente, né? Por mais que tu treine tudo aquilo, tá tudo certinho no treino, quando chega no jogo, envolve a parte psicológica. E aí, na parte psicológica, tu não consegue muito controlar, né? Então, tu procura estar sempre passando os feedbacks ali, conversando, mas é muito do jogador, né? Da concentração do jogador, daquilo que ele, né, vai levar para cada jogo. Tem jogos que tu precisa estar mais concentrado, tem jogos que são mais frágeis, aí tu consegue, mesmo desconcentrado, consegue fazer, desempenhar a tua função. Mas com certeza ajuda bastante, né? Principalmente porque a gente tem praticamente todos os jogos disponíveis, mas na correria do dia a dia, que nem no Campeonato Brasileiro, às vezes a gente teve 3 jogos na semana. Foi mais ou menos o ritmo do futebol masculino. Senhora. Então, tu não tem muito tempo de tu focar no adversário, né? Uma estratégia. Tu já tá pensando no teu próximo jogo da quarta-feira. E daí na quarta-feira já tem 2 dias que tu tá viajando e tu tem que descansar a equipe e tu já tem que pensar no final de semana a outra equipe. Então, é pouco tempo para te conseguir fazer tudo tão bem feito, né? As análises, as coisas, vídeos, assim, mas com certeza a gente consegue fazer coisas curtas e objetivas que nos auxiliem sempre nos próximos jogos. Agora, falando em brasileiro, me lembrei daquele jogo contra o Palmeiras, né? Palmeiras que se reforçou super, 12 contratações e atletas aí que estavam sempre lá na seleção da rodada. E aí o Grêmio foi lá e ganhou aquele jogo. 2-1, né? E aí depois, claro, veio o gostinho amargo, mas mostrou que não tá pra brincadeira, né? A gente costuma falar que daqueles 4 tempos a gente venceu 3. E no último... E aí né, aquela... Individual daí, né? E eu acho que assim, ó, é aquela parte assim que é o mental, né? Tu já passou o intervalo, eu me lembro que o vestiário estava muito bom naquele dia lá, né, na arena. A gente conversou, as gurias estavam muito motivadas e aí, tipo assim, a gente volta do intervalo e sofre um gol de cabeça de uma desatenção, assim, que a gente sabia que o Palmeiras tinha uma bola aérea muito forte, né? E aí foi um descuido nosso, foi alguns momentos, assim, de descontração que culminaram, tipo assim, foram 3 momentinhos ali que uma não foi, a outra demorou um pouquinho, a outra estava conversando com o auxiliar e a gente pecou. E isso no futebol, né, não te pune de uma maneira, e aí já sofremos o segundo gol. E aí fica difícil reverter, né? Também já fica. Porque tu já tá cansada. Tu já tá fazendo um esforço muito grande para conseguir aquele resultado, né? De estar na frente. E aí tu sofre, tá levando pros pênaltis ainda. Aí quando sofre o gol que, tipo, já te tira, né, das penalidades, daí a atleta deve pensar, mas eu já tô exausta. Né? Já tava correndo dando naquele gás campo grande, né? Que o campo do Palmeiras é um campo enorme, aquela grama sintética que a gente não está habituado, a bola muito mais rápida, um jogo muito mais intenso. Então, todos esses detalhes interferem, né? E mais o psicológico, porque a nossa equipe, a equipe do Grêmio é uma equipe jovem, entendeu? São muitas meninas novas, assim, sabe? Que já tem, claro, uma bagagem grande, né? Porque muitos são seleção sub-20, já disputaram vários campeonatos, mas mesmo assim, a gente está falando de adolescentes, são meninas jovens que
têm um potencial de crescimento imenso, né? E muitas vezes elas se deslumbram, mas o foco tem que ser, eu falo para elas, né? É do primeiro ao último minuto, né? Porque a gente vê tantos jogos sendo decisivos aí nos finais, né? Porque falta concentração, falta aquele detalhezinho. E aí as jogadoras, né? A experiência nessas horas conta muito, né? De ter jogadoras ali que estão sempre levando o nível de concentração da equipe. Porque às vezes as meninas mais jovens, elas acham, não, ganhamos, né? Estamos bem. E do nada tu pode, né, mudar muito. Então a gente está sempre conversando também para que elas elevem o nível de concentração do primeiro ao último minuto. Que o futebol, ele é... Assim como tu tá ganhando o título, do nada tu pode, né? E por isso que a gente ama tanto. E é por isso que é uma paixão nacional, né? Por causa disso. Fica a frustração de ter perdido, né, o jogo, mas também, putz, mais uma conquista, mais um passo que a gente deu. Foi história. Né? Diferente do ano passado, a gente evoluiu mais um pouquinho ainda, a gente quase foi pra semi ali, né? Então, ao mesmo tempo, fica um orgulho do trabalho, da evolução do trabalho ano após ano, né, pai? Quem acompanhou em 2020, a gente montou uma equipe, mas que quando a gente jogava contra essas grandes equipes, aí, principalmente as equipes ali de São Paulo, a gente praticamente botava as 10 jogadoras atrás da linha do meio de campo, se defendia e jogava por uma ou duas bolas. Quem acompanhou a equipe do Grêmio em 2021 viu que a gente jogava de igual para igual. Jogando bola. Né? A intensidade da equipe, a gente atacava e defendia, a gente ganhou muitos jogos, a gente ganhou de equipes tradicionais do futebol feminino. E a vitória contra o Palmeiras foi uma equipe que investiu muito, que comparado ao investimento do Grêmio, não sei se chega a dar umas 4 vezes, né? Então a gente ficou muito feliz daquilo e a gente sabia que a gente teria que fazer um jogo perfeito no primeiro jogo, né? Para depois levar lá para São Paulo, sabendo das dificuldades todas, de jogar num campo maior, de jogar num campo diferente, né? Mesmo a gente treinando na grama sintética ali do Cristal, mas não é a mesma coisa, porque é um campo pequenininho, então... Mas a gente sabia que ia ser, né, bem complicado. Quase conseguimos, né? Foi no detalhe, mas serve de aprendizado, claro, né? Daqui a pouco até para uma final de Campeonato Gaúcho agora. Aquele jogo, tenho certeza que a frustração no final daquele jogo, o vestiário de ver as meninas que a gente chegou tão perto, é uma coisa que a gente pode levar agora para a final do Campeonato Gaúcho, né? De não desistir até o último minuto, que o futebol é assim. Tu tem que estar concentrado e dar o teu melhor todo o tempo. O minuto que tu se descuida ou que tu diminui a tua intensidade, tu já abre margem para o teu adversário, né, crescer em cima de ti. Exato. E sobre essas meninas novinhas, assim, porque teve muitos destaques e o Inter e o Grêmio estão aproveitando demais a base, né? E sobre esse aproveitamento da base, teve a Gisele também fazendo um gol incrível, assim, e outros jogos também, mas que demonstrou muita frieza, assim, então isso também vem sendo trabalhado, essa parte psicológica, assim, claro, fez falta ali, de repente mesclando com as outras mais experientes, né? Só que é uma coisa que não tinha um tempo atrás também, essa base, né? E sobre esse estudo de vocês da base, assim, das gurias novinhas, se puder falar um pouquinho sobre... Com certeza, o Grêmio, ele vem evoluindo nesse processo também nas categorias de base, né? Esse ano a gente já contou com a equipe sub-18, né? Estruturada, né? Fazendo parte lá no Complexo do Vieirão, com a equipe adulta no mesmo, né? Treinando no mesmo campo, tendo a mesma estrutura. Então, a gente já deu um passo muito grande. Para 2022, a ideia, como agora é categoria sub-20, sub-17, a gente conseguir levar o sub-17, né? Manter o sub-18, né? Vai ser o sub-20 agora, e o sub-17 levar também lá para o Vieirão para ter mais uma estrutura. Porque a gente sabe que o que sustenta a equipe principal, muitas vezes tu não consegue ter um orçamento que tu vai conseguir trazer jogadora de tal lugar, ou ter 10 jogadoras, né? Então tu consegue tirar da base muitas meninas com qualidade, e esse processo já tem que começar dentro do clube, né? Para te não precisar ter que sair e ir atrás de meninas já em outros lugares. Então eu fico feliz que o Grêmio, né, esse ano já oportunizou da gente trabalhar praticamente em parceria ali, tem tido os resultados importantes também, foi para a Copa Nike agora, né? Conseguiu a 3ª colocação. Então, agora tem Campeonato Gaúcho também, da categoria. E a gente fica feliz aí de... Cada ano o clube
está se preocupando cada vez mais, está Estruturado investindo, num todo, né? Porque às vezes falam, mas não investe na equipe adulta. A equipe adulta já tem uma estrutura que a gente, claro, busca contratações, evolui a cada ano, trazer grandes jogadoras, mas o clube também teve um gasto tremendo com uma categoria de base, né? Toda estruturada, né? A ideia o ano que vem também, e o investimento que se faz na estrutura é gigantesco, que muitas vezes não vai, né, para o torcedor não fica sabendo, mas o clube tem investido muito, né? A cada ano tem investido mais. O torcedor vai ficar sabendo agora, porque o Clube das GU, além do podcast, a gente vai invadir os clubes. A gente quer trazer essas histórias que às vezes não vão a público, sabe? Trazer esses investimentos que às vezes o torcedor não sabe. Então, uma das nossas ideias aqui do projeto também é mergulhar mais a fundo nos clubes para mostrar o que está sendo feito realmente para a modalidade, né, Monique? Isso aí. E vocês viram que já passou 1 hora de bate-papo? Não, eu nem vi. Eu só simplesmente não queria ver, né? Falando. Acho que vamos deixar o Gabriel falando sozinho lá, que ele tá avisando que já deu 1 hora. E hoje à tarde a gente tem treino. Olha aí, ó. Mais uma pinceladinha, então. O teu contato com a Pia, como é que foi? Foi muito legal, né? Eu fico feliz, assim, da CBF, por mais que a gente tenha muitos profissionais qualificados para estarem à frente de uma seleção brasileira, né? Mulheres também muito qualificadas. Eu achei legal essa postura da CBF em trazer uma treinadora que já vivenciou vários, já teve títulos, né, importantíssimos com o futebol feminino. E é importante a gente trazer uma pessoa com uma visão diferente para saber, aqui vocês estão bem, aqui vocês precisam melhorar, aqui vocês precisam melhorar. A visão de fora, né? Porque a gente às vezes é meio acomodado, né, com a situação. Porque a gente as atletas brasileiras têm muito recurso, são muito técnicas, mas o futebol hoje não é só isso, né? E tanto é que a gente ficou para trás até no masculino, como eu falei. Então, houve um crescimento muito da parte tática, houve um crescimento muito da parte física. Hoje o futebol é muito físico, né? Então, eu acredito que ela nos trouxe, né? E ela está abrindo as portas da seleção, né? Então, a gente tem um contato muito mais próximo com os profissionais, a gente ganha, as atletas que vão para a seleção, a gente tem todo um feedback dos treinadores, sabe? Como a atleta tá lá, o que ela precisa melhorar no clube. Eu acho que essa aproximação, ela é tudo, assim, sabe? Porque aí a gente vai conseguir um crescimento em conjunto, nós como clube e tá sempre, né, dando as melhores jogadoras para servir a seleção também. E eu acho que é uma visão diferente, com a Duda, com a Pellegrino lá também são, né, pessoas que vivenciaram o futebol feminino, muito profissionais, muito focadas em querer essas melhorias, em saber que o Brasil tem que fazer amistosos por todo mundo. Não adianta só antes de uma Olimpíada ou de um Mundial tu ir lá fazer 3, 4 jogos né? Tu tem que realmente se preparar. E eu vejo que a cada ano a gente tem melhorado, né? A estrutura que as meninas têm na seleção hoje é muito boa, né? E muito por causa da Duda, da própria Pia que chegou Mulheres agora, lá dentro, né? Pellegrino, que também faz um trabalho excepcional ali, e claro, todos os outros profissionais que atuam lá junto. Gente boa, ela? A Pia? Gente boa, gente boa. Eu adoro ela cantando e dançando, acho incrível. Pra já encaminhando o nosso fim, assim, Uma última. Eu também, pois justo, já perguntando, só pra avisar que já são as últimas perguntinhas. Contratações encaminhadas pra próxima temporada? Sim, esse ano a gente saiu antes no mercado, né? A gente não pode ainda falar, né, muito sobre isso, mas muitas atletas ali, vou te dizer assim, que mais de 5 atletas já com pré-contratos, né, assinados. Grandes jogadoras, né? E a gente fica feliz que o Grêmio, assim como a gente vai ter algumas perdas, que isso é normal do futebol, né? As nossas jogadoras, elas ganham mais oportunidade aqui no Grêmio e se supervalorizam, né? E elas querem também vivenciar um futebol no São Paulo, no Santos, equipes paulistas, que o centro do futebol feminino, infelizmente, é São Paulo, né? Então, para nós trazer uma grande atleta para cá, ela tem que comprar o projeto, né? A gente paga mais por isso, porque de repente a gente vai ter menos competições, né? Uma coisa que e a gente acaba pagando mais. Então, quando a gente fica por um lado feliz por estar conseguindo, né, proporcionar essas jogadoras um status muito, né? Porque às vezes lá em São Paulo elas seriam terceira reserva e aqui no Grêmio elas estão jogando. Elas estão jogando para o Brasil todo ver e elas estão ganhando projeção.
E claro, com a projeção vem as propostas, né? E umas propostas que às vezes a gente não consegue segurar. E só que isso faz parte do futebol, a gente vai perder uma ou outra jogadora, mas também já estamos contratando, já fomos pro mercado. E eu acho que isso é um processo natural. Tem previsão aí para começar a anunciar? Olha, a gente pretende primeiro dar uma ênfase maior nas renovações, né, de jogadoras importantes. A gente está conversando ainda com as atletas, mas como eu falei, o futebol feminino ele está super valorizando. Então as jogadoras são valores muito altos, sabe? E aí a gente tem que trabalhar com o orçamento que o clube nos proporciona e às vezes fica inviável de fazer uma coisa ou outra. Mas com certeza a gente vai montar uma equipe bem competitiva, né, para cada vez aí buscar mais títulos e dar alegria pro torcedor gremista. O torcedor pode ficar tranquilo. Pode ficar, pode ficar. A gente trabalha muito para isso, porque a gente quer ganhar também. O que eu ia perguntar era em relação à Pia ainda. Tu levaria a Cristiane pra Olimpíada? Pá. Olha, eu não vivo o dia a dia, como eu falei, né? Eu não sei o que acontece nos bastidores. Eu não sei como a Cristiane estava fisicamente. Eu sou muito amiga da Cristiane, já joguei com ela. É uma pessoa, assim, fora de série. De repente, assim, para dar contribuir aí com vocês, eu acredito que eu hoje levaria. Por toda a história dela. Tamo junto. Por daqui a pouco ela entrar em 10 minutos ali num jogo e numa bola aérea, a nossa maior artilheira das Olimpíadas. Então, mas tem todo o contexto, né? Será que a Cristiane comprou a ideia todos os dias, enquanto na preparação? Será que ela não se preocupou quando ela perdeu um pouco de espaço e ela viu, opa, acho que eu não vou, agora eu vou correr atrás? A gente não sabe, né? Eu costumo não opinar muito por não vivenciar isso, né? Sim. Mas eu, como profissional, eu gostaria de ter uma Cristiane mesmo sem estar 100% da forma física, que a gente sabe que o futebol hoje é, né, muito a parte física, porque até mesmo a atacante lá na frente, ela tem que contribuir muito, né, quando ela tá sem a bola, né, não é só mais assim, o time todo corre, joga a bola para o atacante vai lá e faz o gol. Não, ela tem que cumprir o papel dela também sem a bola. E a gente sabe que, falando em nível de Olimpíada Mundial, o nível das outras seleções, né, é muito alto. Tanto é que é uma das coisas que a Pia preza muito, né? Nós temos que evoluir mudando a intensidade do nosso jogo. Quando o Brasil conseguir mudar a intensidade do jogo, mudar a intensidade dos treinos, né? Aí a gente vai conseguir os resultados expressivos. Porque, para uma comparação básica, assim, né? Um bobinho hoje no Brasil. As meninas levam como uma recreação, uma brincadeira. Elas estão dando gargalhada, elas empurram a bola no meio das pernas da colega. Um bobinho fora do país é um treino altamente intenso. As gurias dão carrinho, as gurias, sabe? E se tu erra, elas ficam bravas contigo. Então, aí tu já vê, né? Quando a gente mudar essa mentalidade de encarar as coisas desde o início do treino, com intensidade, com concentração, e é o que ela fala muito, né? Que a gente tem que melhorar a intensidade, porque a gente tem muita jogadora técnica, né? Só que o futebol é muita parte física, a gente precisa, né, ser mais intenso em todas as ações. E eu concordo muito com ela, assim, eu acho que quando a gente conseguir essa intensidade, e isso a CBF está fazendo junto com os clubes, até eles disponibilizam, né, muitas vezes as equipes que não têm GPS de estar ali, para poder estar monitorando qual o ritmo, né, de um jogo mais pegado no Campeonato Brasileiro, quanto as atletas estão correndo, sabe? Então, esses dados são sempre importantes. A gente tem feedbacks de preparadores físicos, das pessoas lá da CBF que estão... a gente faz os nossos testes aqui, sempre levando em consideração os testes da seleção brasileira, né? Pra gente tentar chegar mais próximo dessas atletas. E é assim. Então, acredito que... Só vivendo o dia a dia mesmo. Mas claro que a gente, como torcedora, como amante do futebol feminino... Eu gostaria particularmente, né? Até pela amizade, assim, que a gente tem, por tudo que ela já fez pelo futebol feminino. Porque eu penso assim, num jogo pegado, falta 10 minutos, pô, tu tem uma Cristiane no banco. Até para as adversárias, pô, né? Ela vai correr 10, 15 minutos, né? Ela vai dar o máximo dela. Então... pelo encerramento de ciclo também. Tem as três lá ali, a Marta, a Formiga, a Cristiane, pela última Olimpíada todas juntas. A bandeira que é, representatividade dela. Ficou faltando, esse é o nosso sentimento. Paty, muito obrigada. Vamos fazer as 3 perguntinhas? Vamos sim. 3 perguntinhas rápidas, resposta de bate pronto, assim, máximo de uma frase. Qual foi a maior craque com quem já dividiu o campo?
Craque. Já dividi o campo com tantas, já dividi o campo com a Formiga, com a Cristiane, como eu falei. É difícil. Eu acho. Uma. Assim, uma mais completa, eu acho que é a Formiga. A Formiga, top. Show. Sonho em jogar com, no caso, sonha em treinar quem? Eu acho que todo treinador sonha em treinar uma Marta, né? Eu acho que a jogadora referência do futebol feminino, ninguém tem tantos títulos individuais quanto ela, então, né, eu acho que é o sonho de todo mundo. Mas, claro, tem N jogadoras aí com qualidade que... eu acho que a Marta está encerrando também um ciclo, né? E eu acho muito importante ela estar na seleção ainda, né? Até Sem porque dúvida. a gente teve agora a nossa goleira convocada, a Lorena, e ela contando para nós, né, de chegar lá e de saber se a Marta ia estar. Então, tu vê que as meninas legal. mais novas, elas se espelham muito na Marta. E por mais que ela não consiga estar numa intensidade que o jogo hoje nos Propõe. pede, né, ela tem que fazer esse papel. Porque ela é uma referência para todas as atletas do futebol e para os profissionais também que trabalham com ele. Sem dúvida. Qual o maior desejo para o futebol feminino? O maior desejo hoje é ser campeã gaúcha. Boa, Paty. Vamos ser, hein? Vamos... Eu vou ficar nessa aqui, né? Vou ficar nessa. Paty, muito obrigada, de verdade, por ter vindo aqui na tua folga, mais uma vez, vou dizer, né? Veio aqui na folga, prestigiar o Clube das Gu. A tua casa é sempre muito bem-vinda, foi um baita bate-papo, a gente já fez mais de 1 hora e eu sinto que a gente poderia ficar 3 horas aqui tranquilamente, né, Bonita? Não vi o tempo passar, só agradecer. Também já fica o convite para voltar e já fica também, então, prometido que a gente vai fazer alguma ação aí diferente, Exato. algum conteúdo legal aí para todo mundo que acompanha. E que prazer te ouvir, que prazer te conhecer e muita admiração por toda a história e obrigada por estar aqui no Clube das Gu, que eu digo, né? É a tua casa também, é a casa do futebol feminino aqui no Rio Grande do Sul. Bom, eu só agradecer a vocês, né? Porque eu acredito que programas como esse que estão, né, disponibilizam aí que a gente consiga vir e falar sobre futebol feminino, isso é muito importante, né? Trazer as atletas, eu procurei acompanhar ali, né, todas as atletas que vieram aqui, e eu acho isso fundamental, né? Ter pessoas como vocês que estão abrindo as portas, né, para dar um incentivo a mais, para fazer, porque muitas atletas, elas não são muito de colocar a cara, de contar, elas têm um receio, assim, né? E eu acho muito legal isso, você estar iniciando esse projeto aí, e a gente fica feliz e sempre me coloco à disposição, quando quiser, né, é só chamar aí e espero que vocês tenham muito sucesso e que a gente possa estar contribuindo e falando de futebol feminino sempre. Obrigadão, Paty, muito boa sorte nessa final desse Grenal aí, pelo amor de Deus. Gurizada, não esquece de se inscrever aqui no canal das Gu, deixar o like no vídeo que é muito importante, compartilhar que a gente já passou de 1.000 inscritos, vamos chegar agora aos próximos 5.000 inscritos. Meta batida é meta dobrada. Exatamente, levar o Clube das Gu pra todo mundo, pra fazer a grande comunidade aqui do futebol feminino. E não esquece também que tem promo code lá na KTO, vai lá na KTO, te cadastra, kto.com, promo code Clube das Gu pra garantir 20% a mais no teu primeiro depósito. E também agradecer o pessoal do Bairrista, Monique, tamo juntasso. Até o próximo episódio. Tchau!